Esse é o nosso plano 5, que vai te ajudar a chegar nos primeiros 5 dígitos dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do Plano 5. Hoje a gente vai falar sobre esses principais ativos que você tem disponível em renda variável aqui no Brasil. E o principal deles aqui, ações. O que é uma ação? Uma maneira bem simplificada, tá? A gente vai dar um resumo aqui. A ação nada mais é que você possuir uma parte de uma empresa. Essa é a ideia principal que você tem por trás de uma ação. Um fundo imobiliário, né, que são os FIIs, fundo de investimento imobiliário, você possui cotas de imóveis, na verdade, cotas de um fundo de investimento em imóveis, cujos ativos são imóveis, né? Então a gente fala que os FIIs, né, nada mais são do que fundos de investimentos. Só que o ativo lá principal são os imóveis. Então há um gestor, esse gestor compra os imóveis e você vai comprar cotas desse fundo de investimentos. Essa é a ideia. Mas de uma maneira simples eu coloquei aqui, você possui cotas de imóveis, tá? Para ficar mais claro. ETFs. O que é um ETF? Exchange Traded Fund. Nada mais é que um fundo de investimento também, assim como os FIIs, né? O ETF também é um fundo, só que nesse fundo você possui cotas de ativos diversos. Dentre eles, podem ser até ativos relacionados a fundo de investimento imobiliário. Existe essa possibilidade aqui no Brasil. Existe a possibilidade de você ter também ETFs para índices, como o próprio Ibovespa. Há ETFs para metais, como por exemplo o Gold 11, para criptomoedas e várias outras coisas, tá? Então, existe a possibilidade de você ter vários tipos de ETFs aqui no Brasil e que você pode comprar na sua corretora brasileira. O BDR, Brazilian Depositary Receipt, basicamente, o que você tem aí? Você possui uma parte de uma empresa, mas diferente da ação lá, que você tem uma parte de uma empresa brasileira, o BDR você tem uma parte de uma empresa americana ou qualquer outra empresa do mundo, tá? E lembrando, tá? A gente, quando enxerga investimento no exterior, que seria a possibilidade de você utilizar BDR, opta por falar em investimento diretamente através de estoques. Estoques nada mais são que ações também, né? É o equivalente, só que a gente fala estoque só para referenciar lá com os Estados Unidos e ação aqui no Brasil. Então a gente prefere que você invista em estoque lá numa corretora americana, compre lá seus estoques, em vez de comprar BDR. Eu sei que pode haver gente que pode ainda querer comprar BDR. Então essa é a possibilidade, você comprar BDR, em vez de comprar estoque lá, abrir uma conta na corretora americana, você compra aqui através do Brasil. Existe essa possibilidade, então por isso você tem aí um pedacinho, na verdade, de uma ação, e essa ação é um pedacinho de uma empresa, um pedacinho do pedacinho. Então isso aí seria o BDR, um pedaço de uma empresa internacional. Na maioria das vezes vai ser uma empresa americana. Se você achar que é interessante você ter o BDR, aí é sua decisão. Para a gente sempre prefere as estoques. A outra possibilidade de ativo de renda variável são os derivativos. Então você possui aí, no caso, contratos futuros. E esses contratos futuros podem ser de várias coisas, tá? Desde próprios índices, ações, podem ser também de metais, por exemplo, ouro, pode ser de moedas, podem ser de commodities. Então são várias possibilidades de derivativo. Como o nome já diz, ele deriva de um ativo financeiro já existente. Então aqui você também tem aí um outro ativo de renda variável, ou seja, quando a gente fala renda variável, aquele seu principal varia, né? Você não tem garantia de nada ali em torno do seu principal, que é exatamente a característica de todos esses aqui que a gente está falando. Ou seja, você vai colocar lá 10 mil reais, não há garantia nenhuma que lá na frente você vai ter 10 mil reais mais algum rendimento, algum retorno, tá? Inclusive você pode ter nada, né? Por exemplo, lá nos derivativos você tem chance de perder tudo, até mesmo em qualquer um desses, você pode perder tudo, zerar, tá? Dependendo da estratégia que você vai utilizar na hora de investir, tá? Então você tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então outro ativo de renda variável que a gente tem aí são as moedas, né? No caso aí você vai possuir dólares ou qualquer outra moeda internacional, tá? Ou o próprio real também seria a possibilidade, então aquele ativo varia, né? No caso o real vai variar devido à questão principal, à inflação, tá? O dólar vai impactar exatamente a relação dólar-real, se você está utilizando aquela moeda aqui também, ou mesmo lá fora, se você está utilizando, o próprio dólar se desvaloriza ao longo de todo esse tempo, né? Então você tem que ter ciência disso daí. Obviamente, dólares e euros é uma moeda mais forte que o próprio real. Mas se a gente pegar cada uma dessas moedas e levar em consideração a cotação em relação ao real, isso aí tem uma alta volatilidade. Então você tem que entender esse ponto aí também. O último aqui que a gente tem, o último ativo de renda variável, exatamente são os metais, né? Você possui ouro, prata.
Então aqui no Brasil existe a possibilidade, a gente já falou anteriormente, de você comparar o ouro físico, a prata física, né? Mas obviamente essa estratégia não é muito interessante aqui no Brasil, exatamente pelas questões de segurança. Você guardar uma certa quantidade de ouro em casa, você está correndo um certo risco aí, né? Desnecessário. Então existem outras possibilidades, ainda não temos ainda em prata, mas em ouro. A gente tem a possibilidade aqui no Brasil de acessar através do Gold 11, que é um ETF, né? Como a gente falou anteriormente, os ETFs eles podem ser ativos diversos, né? Dentre eles os próprios metais, mais especificamente aí o ouro, no caso do Gold 11. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seu amigo também, ou amiga que também está querendo chegar nos primeiros 5 dígitos e de repente aí precisa desse primeiro passozinho, né? Como é que seria o passo a passo para investir tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.